Senhoras e senhores, na semana passada eu publiquei um vídeo sobre o porquê que eu acho que é essencial que Superman, né, seja uma obra focada nas crianças, mesmo que seja pra todas as idades. E a gente sabe que já tem gente com má vontade aí com esse filme do James Gunn, e a gente teve alguns comentários polêmicos aí, principalmente alguns de fãs mais ferrenhos do Snyder, né, I don't really like slow motion that much. que estão se esforçando bastante pra não gostar, pra não querer ver, pra achar que é tudo ruim no filme do James Gunn. Então vamos começar respondendo algum desses comentários, né? Mas antes, oi, eu sou o Lucas, e se você curte filmes, séries, quadrinhos ou qualquer coisa que permeia a cultura pop, já deixa o seu inscrito aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo conteúdo daqui. Também deixa o seu like e comentário com expectativas pra Superman, hein? Não se esquece. Mas bora ler os comentários, né? O Capitão das Referências disse: Superman deveria ser pra todas as idades. Agora o James Gunn vai fazer isso. Que bom. Cara, eu concordo muito com essa afirmação. Acho que esse é um grande ponto aí do meu vídeo, né, da semana passada. Cara, sim, o Superman deveria ser pra todas as idades, né? Ele deveria principalmente focar nas crianças, né? Porque afinal, a gente tá falando de um cara de capa que voa e briga com um monstrinho. Mas acho que assim como o Superman do desenho da Liga, o Superman de alguns quadrinhos como Grandes Astros, né? O Quatro Estações, ou até mesmo aquela HQ que inspirou, né, o Superman contra a Elite. Eu acho que esse novo filme, ele tem que ser infantil no ponto de vista de ser focado na criançada e ser divertido e ser mágico pra criançada, mas ainda assim ter como você, como adulto, assistir, ver uma mensagenzinha legal ali, com uma certa profundidade. Então eu espero isso do Superman e também acho que deve ser pra todas as idades. E aí chegou o Joelson aqui, ele tá bravo, mano, porque ele falou que é engraçado que os filmes antigos do Superman não são pra todas as idades, né? Vocês são ridículos mesmo. Eu tô me perguntando se ele assistiu Brightburn em vez do Superman, tá ligado? Do Christopher Reeve. Porque sim, o filme do Christopher Reeve tinha piadas adultas, mas o tom e tudo basicamente daquele filme era mais bobo, infantil, divertidinho, mágico. Cara, se você ver a relação do Lex Luthor com os capangas dele, né, e com a Senhora Tessmacher ali, é basicamente uma sketch de humor ali, cara. Principalmente os dois primeiros filmes do Christopher Reeve, ele tem sim uma cara muito assim de mágico, né, de pra todas as idades mesmo, né? Principalmente um filme pra crianças, que as crianças vão sentir a magia de ver um cara voando e salvando gente e aprender algumas liçõezinhas sobre generosidade ali e aqui, mas também os adultos vão se sentir bem ali assistindo aquele filme, então eu acho que eles são pra todas as idades sim, cara. Talvez tenha assistido Brightburn, The Boys ou alguma coisa assim e tá meio maluco, mas tudo bem, mano, tamo junto. Aí o Saulo, conversa de nerd, falou: tem que ser essa pegada mesmo, ainda mais pra começar um universo compartilhado. E cara, eu concordo bastante com isso, porque, velho, basicamente você tá começando um universo compartilhado de uma IP, né, de DC, que, gente, pelo amor de Deus, é majoritariamente pra crianças e adolescentes. Não dá pra gente querer ser adulto, ser maduro e ficar falando que a coisa mais importante na nossa vida é um cara de capa que anda com um cachorro voador, entendeu? A gente tem que saber deixar a coisa aí. A gente tem que let it go. Let it go, let it go. A gente tem que admitir às vezes que, pô, mesmo que eu ame esses personagens, não são mais pra mim que eles são feitos, né? Imagina se meu pai, que adorava Super Amigos quando ele era mais novo, ficasse irritado porque o Superman não cresceu com ele, não é agora uma versão madura, uma versão super séria e sisuda de um personagem que ele gostou lá de Super Amigos. Enfim, se esse suposto desejo se realizasse, a minha geração talvez não tivesse o desenho da Liga da Justiça pra assistir quando era criança. Isso seria bem chato, né? Então sim, eu acredito que pra começar um universo compartilhado de uma IP que é majoritariamente infantil, deva ter um filme, né, que converse com todos os públicos. Sim, é verdade, Saulo, concordo 100% com você, mano. O Eurafone Oficial falou: espero que seja um filme incrível. Concordo, mano, não tem muito o que falar aqui, né? Eu falei lá no outro vídeo que eu espero que o Superman seja um encanto realmente, ele seja fantástico. E assim como um filme da Pixar, sei lá, ele funcione pra todas as idades, todo mundo ame esse filme, tá? Eu acho que ele tem que ser esse filme que dê uma experiência fantástica pra todo mundo que for assistir, independente de idade, de gênero e tudo mais. Então, sim, espero que seja incrível. O Hidromet elogiou o conteúdo aqui, ótimo conteúdo, continua assim. Pô, fico muito feliz com esse tipo de comentário, tem alguns outros nesse sentido. Fico muito feliz que a galera tá gostando do conteúdo do canal aqui. Espero que vocês também curtam os outros conteúdos, os outros vídeos. E de sexta-feira as lives, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pelo apoio. O David J Cinema falou: concordo profundamente. Eu não gostei nem um pouco daquela saturação do Snyder. Pro Batman, combina. Já pra outros heróis, tipo Flash, Aquaman e o próprio Superman, não combina nem um pouco. Gosto do fato de que esse filme vai mostrar ele salvando pessoas, um tom colorido e sendo muito fiel aos quadrinhos. Amei que o Krypto está nesse filme. Gosto bastante de filmes de cachorros e gosto de super-heróis. E ver o Krypto em live action é legal demais. Apesar de ser um pouco infantil, eu amo isso. Cara, eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que... Principalmente aqui que eu gosto bastante de alguns filmes do Snyder, incluindo, e principalmente acho que do DCEU, acho que eu gosto bastante de Homem de Aço. Mas é inegável que é uma visão muito particular
particular ali do Superman, que quer trabalhar outras faces e até a personalidade, né, desse boneco aí. E não foi unânime, né, e todos os filmes não chegaram ali no bilhão, que é o que eles queriam chegar. E, putz, cara, eu acho que é meio que isso, assim, de querer trazer uma visão muito adulta e muito madura pra um personagem que não pede isso, sabe? Que é um personagem que pede principalmente pra ser disponível pra todas as idades, todos os gêneros e tudo mais, né? Se você for uma criança, você consegue entender o filme do Superman e gostar e achar fantástico. Se você for um idoso, você consegue ter até novas interpretações sobre o que tá acontecendo ali no filme e também deve conseguir ter uma sessão incrível ali no cinema. Pelo menos é o que a gente espera, né, de um filme do Superman e de um super-herói no geral, sabe? Então eu acho que é bem por aí mesmo, mano. E não liga de ser infantil não, cara, porque tá tudo bem, cara. A gente gosta de um entretenimentinho ali que lembra a gente da nossa infância e tudo mais, então é isso, cara. Aí já veio um queridão aí, né, que tá muito bravo com o filme do Superman do James Gunn. Ele deve também ser um dos amantes aí do filme do Zack Snyder, né, e não consegue largar o osso. O nosso querido amigo falando que o Superman que traz luz e esperança é o que dá chilique em discussão, tanto apanha quanto dão nele e passa vergonha até com o cachorro. Eu acho que o trailer que saiu pros fãs do Snyder é muito diferente do que o trailer que saiu pra mim ou pro resto do mundo assistir, sabe? É simplesmente bizarra a interpretação, cara. Tipo assim, sim, ele deu chilique na discussão, mano. Ele claramente é um Superman mais inexperiente, mais novo, mais jovem, mais impulsivo. E provavelmente isso vai ser trabalhado no filme. Você queria que ele já nascesse pronto, assim, que ele com 14 anos de idade já tivesse maduro, já tivesse estoico ali, né? Já tivesse um cara sério fazendo o bem ali, só que de cara séria e sem evolução como personagem, mano. Sei lá, esquisito. Aí também tem essa parada, né? Do tanto apanha quanto dão nele. Mano, o Superman, ele apanha mesmo. É normal. A briga tem que ser minimamente interessante ali. Não tem como você fazer um filme do Superman ele sendo um One Punch Man, que vai chegar e dar um soco em qualquer coisa e vai ganhar. E aí, pô, daí melhor nem ter o filme, né? Melhor nem ter o filme se isso acontecesse. E, mano, como eu disse, ele claramente vai apanhar nas brigas por ser imaturo, por ser impulsivo, por ser meio burro até. Mas você também viu nesse trailer ele tendo bons momentos com o cachorro ali. Você tá falando que passou vergonha com o cachorro. É um trailer que também mostra o Clark tendo ótimos momentos ali com seus amigos, com a Lois, com seus pais e também salvando pessoas, que é uma coisa que incrivelmente a gente nunca viu o Henry Cavill fazer. Sempre a gente vê ele numa posição de messias ali, da galera querendo encostar nele porque ele é um ser mitológico, mágico, e ele com cara séria e meio até triste por ter que fazer o que faz. E aqui a gente tá vendo um cara salvando a gente com um sorriso no rosto. Como que isso é um problema, velho? Sinceramente, eu acho que vocês estão se esforçando muito pra não gostar dessa parada, velho. É um esforço muito descomunal, velho, pra não gostar de um filme de heróizinho de capinha. Crianças e jovens de hoje estão cagando pro Superman. Tomara que isso mude daqui em diante. Só vem James Gunn. Cara, eu acho que hoje, assim, a partir do marketing desse filme, as crianças estão gostando, viu? Porque pelo que eu tô vendo, tá esgotando em muitos lugares os brinquedos do Superman, tá? Imagino que esgotar brinquedos seja desejo das crianças, né? Espero que seja criançada mesmo se divertindo e querendo fazer boas brincadeiras ali e ficar imaginando que eles estão na luta entre o Superman, o Lex, o Metamorfo e tudo mais. E ficar batendo os brinquedos assim e ter uma infância de verdade, sabe? A gente tá vivendo uma adultização das crianças enquanto a gente vê uma infantilização dos adultos. Hoje em dia, eu espero muito que as crianças voltem a ter infâncias realmente divertidas, sabe? O Josu XMK falou: Zack Snyder criou uma imagem tão forte e distorcida do conceito original do Superman que até hoje faz as pessoas acharem o infantil ridículo. Tipo um cara destruindo uma cidade, saindo na mão com um cara de morcego é bom, mas usar uma cueca por cima da calça e ter um cachorro que voa é inadmissível. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que você querer diminuir um personagem infantil por ser infantil é uma parada muito louca, velho. É tipo você querer meio que excluir toda uma parcela de público que esse personagem tinha como foco primeiramente e fazer com que esse personagem que voa de capa e solta laser ele seja mais adulto, cara. Uma proposta mais pesada, mais intimista, só porque eu cresci com ele sei lá, é uma atitude meio esquisita, sabe? É meio que uma recusa em abrir mão de uma coisa que já não é mais pra você. É tipo o Andy do Toy Story 3, sabe? Mano, sim, você tem que abrir mão do Woody algum dia. Você tem que abrir mão do Buzz algum dia. Por mais estranho que isso possa soar, saindo de um cara que faz conteúdo sobre filminho, heróizinho, série, essas coisas, é realmente estranho, eu admito, é realmente esquisito, né? Mas eu tenho que admitir que os super-heróis não deveriam ser mais pra mim. E eu tento me esforçar pra entrar nesses filmes, assim como eu entrei pra ver Lilo e Stitch, com os olhos das crianças, buscando aquela magia do cinema, buscando aquele lúdico, buscando me divertir, buscando ter uma boa experiência como uma criança teria quando eu vou fazer uma crítica, por exemplo. Isso não faz menos importante a minha vontade de sim, ainda ter um bom entretenimento quando eu revisito esses personagens que eram tão importantes na minha infância. Mas cara, você quer que o Superman seja um entretenimento mais maduro, pra adulto, esse tipo de coisa? Eu não gosto dessa argumentação, porque, sei lá, tá tirando basicamente todo o propósito do personagem existir da equação pra reclamar, sabe? Pô, se você assistiu o filme e você acha o roteiro horrível, beleza. Mas o roteiro horrível na mão do James Gunn é muito difícil, cara. A gente sabe que Guardiões da Galáxia é muito bom,
O Esquadrão Suicida dele é muito bom. Pô, um dos melhores filmes do Zack Snyder tem roteiro do James Gunn, que é o Madrugada dos Mortos, cara. Aí o amigão aqui falou, como se todo filme de super-herói não fosse infantil, exatamente. Esse é todo o ponto da brincadeira aqui do vídeo que eu tô fazendo, mano. Tamo junto, você tá completamente correto. Assim, tirando obras como Watchmen, né, e obras claramente mais maduras como Hellblazer, esse tipo de coisa, a maioria dos filmes de super-herói, pelo menos deveria ser infantil, né? Deveria buscar um público das crianças. O Rudine TM falou assim, eu abomino o Superman do Snyder, aliás, eu abomino o Snyderverso. Entretanto, que bom que esse Superman do James Gunn é pra criança, pois se fracassar, não venha culpar os adultos. E aqui ele tá falando basicamente sobre aquela mania que a galera tem de culpar o público pelo fracasso de um filme, né? Que é uma coisa que aconteceu bastante com as baixas bilheterias do Snyderverso, né? Tipo, os filmes que fizeram muito dinheiro foram Batman vs Superman, mas não chegou no bilhão, Mulher Maravilha fez bastante dinheiro e Aquaman também fez. Mas tirando esses, nenhum filme fez lá muita bilheteria. E muitos fãs aí do Snyderverso começaram a culpar meio que o Rotten Tomatoes, culpar a crítica, culpar a galera que não gostou do filme pelos filmes não irem tão bem de bilheteria. E pô, isso é um problema, né? Mano, porque assim, se você faz um filme que ele só tá funcionando pra uma parcela das pessoas, não é nada surpreendente que só essa parcela das pessoas vá assistir no cinema e pague, né? O ingresso, mano, hoje em dia tá R$50 a inteira, meu. Se você quer que todo mundo vá assistir o filme, faz um filme que é pra todo mundo. E assim, eu vou discordar aqui porque eu não abomino o Superman do Snyder, eu não abomino o Snyderverso. Eu só acho que é uma proposta tanto quanto perigosa, assim, entre aspas, pra fazer como personagem, porque ele destoa muito da origem, né, do personagem ou das versões que a gente mais gosta aí, como Quatro Estações, o Grandes Astros, esse tipo de coisa. Ele vai mais pra uma parada mais adolescente depressiva, assim, uma parada um pouco mais niilista, assim, eu não sei. Eu estou cansado, chefe. Uma visão que, assim, pode ser válida. Como eu disse, eu gosto de Homem de Aço, mas não cabe pra todo mundo e que claramente nem todas as pessoas iam gostar. O Rodrigo tá muito pistola aqui porque é 1000 vezes melhor um Superman sério e depressivo do que um palhaço estúpido bobo alegre. De novo, eu acho que vocês estão vendo o trailer errado ou vocês estão vendo com muita má vontade. Porque, assim, ninguém tá pedindo um palhaço estúpido bobo alegre. Você não conseguiu assistir Superman e Lois, né? Você não foi atrás, né? Você quer ver uma parada pra você. E, assim, supondo aqui que você seja uma pessoa já que não é mais a idade do público-alvo do Superman. Então, sei lá, eu não vou perder muito tempo nesse argumento. O Lucas tá dizendo aqui, ó, o problema é que o Superman do James Gunn não é um personagem inocente e inspirador em um mundo cético. Pelo visto vai ser uma história superficial e bobinha, tipo Shazam, imagino que todos devem ter amado. De novo, eu até entendo o seu argumento, assim, de onde ele tá vindo, mas, sei lá, vocês devem estar vendo o trailer com muita má vontade, mano. Porque não é o mesmo tom de Shazam, claramente vão ter alguns plot points ali um pouco mais maduros sobre guerra e tudo mais. Claramente ele é um personagem mais imaturo, mais impulsivo, mais novo mesmo, mais jovem, sabe? Pelo que os trailers passam, ele vai ter um arco de amadurecimento ao longo do filme. Ele vai passar por alguns problemas ali, principalmente diplomáticos, né, causados pela impulsividade dele, e ele deve evoluir com isso. Então, não, eu não concordo que deva aparecer com Shazam e que ele pareça ser bobinho. Eu imagino que realmente ele é um personagem inocente, principalmente por ele ser bem impulsivo, bem jovem, bem no começo de carreira mesmo, e ele vai acabar se tornando esse personagem que é realmente inspirador em um mundo cético. Eu não achei que a história promete ser superficial e bobinha, como você tá falando aqui, e muito menos que nem Shazam, apesar de eu ter achado o Shazam divertido, mas não é um grande filme realmente. Coerente com a idade mental de quem atacou o Superman do Snyder. Ele fez de novo. Esse argumento é muito bom, mano. Esse argumento é muito bom. Ele veio com essa clássica frase dos fãs do Snyder: filme grande demais para mentes pequenas, né? Assim, se você não entendeu o Superman do Snyder, se você não acha um filme tão inteligente, você é burro. E uma criança e um debiloide que não consegue ter crivo para interpretar um personagem simples. E sabe qual que é o problema desse argumento? Eu não ataquei primeiramente o Superman do Snyder, eu falei que ele não é o Superman que eu gostaria de ver e que eu não acho que a maioria das pessoas gostaria de ver no cinema. Eles estão procurando uma coisa mais esperançosa e o Superman do Snyder é uma parada bem mais puxada pro messianismo, mais puxada pra ele ser um alien excluído da população e não sentir o pertencimento dele na Terra. No one stays good in this world. Mas o problema desse argumento de filme grande demais pra mentes pequenas é que eu falava isso e achava que o DCU era realmente um gênio incompreendido. Mas eu era um adolescente, uma criança quando eu pensava isso. Só que agora eu abandonei essa ideia porque eu tô mais velho. Eu entendi que tem obras, tem filmes, tem entretenimento que não devia ser pra mim, não devia ser focado em mim. E isso não me faz aproveitar menos os filmes, cara. Mas, mano, por mais que você queira enfiar uma parada super transformadora, inteligente pra caramba aí, mano, o DCU, o Man of Steel, o Batman vs Superman, eles
são filmes interessantes ali, ele tem a sua ideia ali atrás. Mas eles não são filmes tão inteligentes quanto você pensa. Sim, um adolescente consegue interpretar o que o Snyder tá querendo dizer ali. Mas isso não faz com que eu prefira ver esse Superman do que um Superman inocente, que ama a humanidade, que gosta de abraçar as pessoas, que gosta de sorrir, falar com a criançada, salvar pessoas de verdade. Não impede isso, sabe? E cara, tem que voltar pro argumento de que não, Superman não deveria ser só pra mim, deveria ser principalmente pras crianças. Existem filmes, livros e obras, né, de qualquer tipo de arte pra adultos, cara, e o Superman não deve ser uma delas. Ele não deve excluir uma grande parte do seu público só porque tem marmanjo querendo ver uma história um pouco mais adulta do Superman. Seu Batman do Matt Reeves, o Batman do Nolan, que são ótimos, né? Eu disse no outro vídeo, eles são ótimos, eles são sérios e sim, na sua proposta eles são perfeitos. Porém, eles querem trazer uma seriedade, um realismo completamente lelé da cuca, na minha opinião, mano. O ponto da capa do Robert Pattinson ter que virar um glider no filme pra ser realista e eles botarem no filme, caso contrário, eles não colocariam. Num filme que tem um cara que se veste de morcego e sai na rua pra combater o crime, mano. Olha o nível de lelé da cuca que você tá na parada. Mano, tem um cara literalmente vestido de morcego, sai na rua pra bater em gente. Mas a capa dele não pode planar sozinha. Ele tem que virar um glider, porque senão eu não vou colocar a capa. Isso é loucura, mano. Isso é loucura, me desculpa. O do desenho matou o Capangas e quase mata o Darkseid. Além disso, foi totalmente indiferente com os traumas da prima dele, que preferiu fugir para o futuro. O Reeve era um pária que nem poderia ter um relacionamento com a Lois. E ele matou o Zod e se vingou de um humano. Superman de Smallville era tão reprimido pelos pais que colocou de propósito o anel da Kryptonita vermelha em si para poder agir sem restrições morais. O da série Lois e Clark era mero coadjuvante dela. Assim, essas coisas aconteceram, realmente. Mas você tá ignorando completamente tudo que tá em volta disso. Você tá ignorando completamente o tom dessas séries. Ou você assistiu o desenho da Liga da Justiça quando você fez 30 anos? Não, né? Você assistiu quando você tinha 5, 10. Talvez você esteja reassistindo agora que você é adulto e tá revendo assim e falando, nossa, tem umas coisas ali que ele fez que são bem pesadas. Mas quando você era criança, você não se importava com isso. Você se importava com a magia de ver um homem voando, tendo briguinha, tendo uma saveio ali de pancadariazinha, mas no final vencendo e salvando o dia. Mano, se eu falasse pra esse cara, eu amo All Star Superman, 4 Estações, o próprio Superman contra Elite, eu adoro, né, os filmes do Christopher Reeve, ele vai achar uma coisa ruim que o Superman fez em cada uma delas, mas ele vai ignorar completamente todas as outras milhares de coisas boas e inocentes e infantis, entre aspas, que acontecem nessas histórias, né, pra focar em uma parte ruim. E assim, mano, eu acho que é um ponto bem importante, né, nessa discussão aqui, porque ele fez naquele episódio, ele fez tal coisa ruim. Bicho, o personagem tem mais de 85 anos de carreira, entendeu? É um personagem que estão tirando leite de pedra até o personagem morrer de vez. Então, mano, em 85 anos, você vai conseguir pensar ali diversas vezes que o Superman foi egoísta, que ele não foi um grande símbolo de esperança, que ele foi ruim. Mas você também vai estar ignorando 85 anos de quadrinhos, séries, filmes, desenhos animados, videogame, em que ele foi bom, em que ele era aquele Superman que a galera tem na cabeça, sabe? Quando pensa em Superman, que é o Superman que eu falo assim, que o Superman do Henry Cavill não era. Eu não falo que ele não é o Superman, eu odeio ele, pipipipopopó. Não, eu falo que ele não é o Superman que eu gostaria de ter visto, que é o Superman que eu tenho na minha cabeça, que é o Superman generoso, bondoso, etc, né? Mas assim, se você quer fazer um esforço ali pra ficar pensando às vezes que ele foi detestável em 85 anos, você tá fazendo um esforço semelhante àquela galera que gosta de pescar ali tweet antigo de alguma pessoa que ela falou alguma coisa minimamente polêmica, fala, olha, tem que cancelar essa pessoa porque ela fez isso lá atrás, mano. Paia. Mas sei lá, né, velho? O monstro tá igual ao do Doutor Estranho, bem tosco e infantil. Com a tech de hoje em dia, os caras nunca acertam em um monstrengo bem feito. Pelo menos ele vai destruir a cidade, que inclusive é uma crítica que fazem com o Man of Steel. Primeiro que os monstros de Doutor Estranho, o Esquadrão Suicida aí desse filme, eles não tão mal feitos falando de CGI, tá? Eles estão bem feitinhos, o CG tá bom e dentro da proposta deles eles estão legais. Talvez você não goste da proposta deles. Esse aqui, assim como o Esquadrão Suicida e assim como o Doutor Estranho, eles não são filmes de Godzilla. O monstro não é o principal. E sendo os dois que você citou, Superman e Doutor Estranho, filmes infantis, adultos podem ver, podem ter acontecimentos ali que só adultos vão entender, mas são filmes para crianças, no sentido de que são filmes de super-heróis, são filmes de capinha, são filmes de galera voando, e sim, tem bastante lúdico ali, então a gente coloca esse filme ali, pra crianças ou adolescentes, né, PG-13. Eles estão dentro da proposta deles, cara. E ainda em Esquadrão Suicida, tem o Starro lá, mesmo o Esquadrão Suicida sendo um filme mais 18, o Starro, ele é um monstrengo ali colorido, e
super infantil, entre aspas, porque ele é baseado em quadrinhos, mano. Ele é baseado em quadrinhos que pasme, são infantis. Você tá falando aqui que ele vai destruir a cidade, e as pessoas criticam muito o Man of Steel. Só que assim, no Man of Steel a gente não vê ele salvando as pessoas, e a gente vê a devastação, basicamente, de Metrópolis, do centro de Metrópolis inteiro. Ali a gente vê um prédio caindo, no Superman novo a gente vê um prédio caindo. Eu acho que nem de longe a destruição não vai ser tão grande, tá? Eu posso estar errado, o filme pode ser uma merda, mas eu acho que a destruição não vai ser tão grande, não. Enfim, eu acho que a comparação com o Man of Steel aqui é meio descabida, porque realmente a gente vê o Superman focando na briga com o Zod, não salvando pessoas até o último momento em que ele tem que quebrar o pescoço do cara pra salvar, assim, algumas pessoas. Mas a gente vê a devastação completa aí do centro de Metrópolis. E eu tô duvidando que o Superman do James Gunn vai acontecer um negócio parecido com isso. Eu acho que se tiver destruição vai ser bem pontual, bem localizada, assim, pra não ocorrer o mesmo tipo de reclamação. Bom, acho que é isso, gente. A gente respondeu bastante comentário aqui nessa brincadeira aqui. Olha, se você é fã do Snyder, eu te respondi aqui, por favor, não fique irritado comigo. Como eu disse, eu gosto do Superman do Snyder, mas eu acho que vocês estão procurando sarna pra se coçar. Acho que vocês estão procurando coisa pra reclamar. Se não é mais pra você o Superman, se você não fica mais satisfeito com o Superman infantil, que dá ursinho pra uma menininha enquanto ele tá salvando o planeta diário, talvez Superman não seja mais pra você, velho. Vai assistir um Brightburn, vai assistir um The Boys, se você quer ver um cara de capa sendo mais adulto. Tô dando uma dica aqui, talvez, pra você se prevenir de ficar irritado e desgostar de alguma coisa simplesmente porque você quer, sabe? Enfim, eu espero que o Superman do James Gunn seja bom, espero que faça muito dinheiro, espero que esse DCU aí dê certo, porque no final do dia a gente quer ver mais filme desses personagens, né? Mas assim, é um personagem pra todas as idades, não dá pra você querer excluir uma grande parte do público que não gostou daquela versão só porque você gostou, entendeu? Enfim, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, comentário e se inscreve no canal pra mais vídeos como esse, e até a próxima, gente. Tchau, tchau!